Tiago capítulo 1, versículo 8: o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Aleluia. Homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amados. Nós estivemos ministrando domingo, louvado seja Deus, a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. E nós falamos algumas coisas com respeito ao momento que era propício, porque era Páscoa. Amém? E nós falamos sobre, aleluia, um pouquinho aqui sobre Páscoa, né? O que é verdadeiramente a Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Ele é a nossa Páscoa. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu fiz uma comparação, ou melhor, eu trouxe um comparativo, que foi aonde Deus me levou nesta mensagem. Amém? Aleluia. Quando eu fiz menção, aleluia, a respeito de uma casa a alugar, e de tantas pessoas interessadas, aleluia, mas o quanto elas são indecisas, o quanto elas são inconstantes, incertas, atrapalhadas, sem ter uma definição para se resolver, para aquilo que elas necessitam. Amém? Aleluia. E nós falamos, querido, sobre isto, bendito seja Deus, falando de dois princípios que nós bem conhecemos, a atitude do homem, da sua realidade secular, terrena, aleluia, física, a real situação do homem físico, e falamos com respeito à vida espiritual, a realidade espiritual dos homens, mas isso dentro de situações próprias, necessidades, que na realidade secular nós respondemos à necessidade. Se alguém te pede um dinheiro emprestado, se você tem, você prontamente ajuda alguém. Amém? Eu não falei sobre isso, domingo, mas é uma realidade, atender uma necessidade de alguém. Você vai lá e você ajuda a pessoa, empresta o dinheiro para ela, você atende uma necessidade dela para aquele momento. Você leva uma cesta básica, você ajuda, como disse a nossa amada missionária, você ajuda alguém, você dá um mantimento, uma situação, você ajuda a necessidade. E para isso acontecer, a pessoa não precisa colocar a fé na sua vida, ela não precisa colocar a fé na missionária, ela não precisa colocar a fé no pastor, ela não precisa colocar a fé em ninguém, para que ela possa ser suprida através da necessidade. Mas quando se fala com Deus Todo-Poderoso, quando se fala com o Eterno, com aquele que é fiel na nossa vida, nós precisamos se achegar a Ele, através da fé. Aleluia. Eu falo muito sobre isso, querido, porque fé é algo essencial, necessário para a igreja de Cristo. O cristão que não vive pela fé, então não sei como ele está vivendo a vida cristã, porque a essência da vida cristã é a fé. Amém? Para ser salvo precisa de fé. Para se caminhar nessa jornada cristã é necessário fé. Sem fé não chegamos a lugar nenhum. É um princípio básico na vida espiritual. É preciso acreditar, é preciso confiar no Senhor. E quando nós aplicamos fé em todas as áreas da nossa vida, nós vivemos pela fé. O Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Amém? Aleluia. Então isso é algo imprescindível, necessário, essencial na vida de qualquer cristão. Amém, amados? Louvado seja Deus. E Deus, Ele responde fé. Nós trouxemos o mesmo exemplo que eu usei há dias atrás, falando de Mateus 8, do servo do centurião. Se lembra disso, né? Aleluia. Porque ele respondeu à fé daquele homem. Deus respondeu à fé daquele homem, não somente a necessidade, porque a necessidade estava lá na sua casa, é ser curado, mas ele respondeu à fé. Amém? E nós falamos, querido, que nós sabemos que propriamente Deus não vai respondendo por necessidade somente, todos poderiam ser curados. Respondendo por necessidade, todos os enfermos seriam curados, não padeceriam, não morreriam, seriam curados, a menos que seja a hora de morrer mesmo. Mas se for por causa da enfermidade, Jesus responde à necessidade, Ele curaria. Mas Jesus não responde à necessidade, Ele responde à fé. Amém? A fé de quem está enfermo, ou a fé de quem intercede por alguém.
Aleluia! Deixa eu lhe dizer algo nesta noite. A minha esposa me fez lembrar esses dias que nós não tínhamos ainda feito comentário à igreja com respeito a nós, o que nós passamos, né? E eu quero agora dizer para você, né, que nós passamos por esse processo da Covid, lá na minha casa, né? A minha esposa postou positivo, o meu filho mais velho postou positivo, o meu filho caçula não postou positivo, deu negativo, estando dentro do mesmo ambiente, estando dentro da mesma situação. Eu tive sintomas, passei uma noite terrível, difícil, passei praticamente a noite em claro, querido, de tanta dor de cabeça, mas passei clamando a Deus, orando a Deus, buscando o Senhor pela fé, declarando pela palavra do Senhor, aleluia, a minha fé. E nós estivemos nesse processo. Eu me afastei, foi justamente no período em que teve que se encerrar, começar a fazer live. A gente se afastou, minha esposa já também, né? Eu não fiz exame, não sei se o meu era positivo ou não, mas pelos sintomas que duraram coisa de 3 dias, né? Ainda assim alternados sintomas, porém se escoou, se acabou, se resolveu, se foi positivo não sei, só sei uma coisa, meu Deus é grande, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Nós nos posicionamos sem, aleluia, ter aproximação com a igreja, aleluia, não passamos, graças a Deus, não contaminamos ninguém com essa situação, se caso minha esposa, como ela postou positivo, nada, ninguém foi prejudicado nisso, e louvamos a Deus por isso, que nós nos retraímos, aleluia, sem nenhum alarme, sem nenhum alarde, aleluias, mas clamando ao Todo-Poderoso. E para nós precisamos ter fé, querido, amém? Aquele dia foi um dia que eu orei muito, eu estava acordado, querido, com dor de cabeça, eu falando com Deus, orando a Deus, clamando a Deus, de dia, clamando a Deus, orando a Deus, porque é só Deus na nossa vida, é só Deus por nós, amado. E quando as pessoas chegam numa situação que ela não pode clamar, Deus levanta os intercessores, amém? Eu poderia reportar à igreja, dizer, irmãos, orem por nós, assim, tal, não, nós não queremos alarde, nós nos posicionamos por fé, diante da presença de Deus. Eu sei que se eu pedisse a oração da igreja, a igreja estaria pronta, orando e clamando por nós, aleluia, mas nós nos colocamos em fé, amém, amado? Orando a Deus e clamando ao Senhor. Louvado seja Deus. Não somos nem melhores que ninguém, amém? Mas é o nosso posicionamento a esse respeito, amém? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, amados, e veja bem, eu falei sobre essas duas realidades, primeira, secular, e segundo, na vida espiritual, amém? Aleluia. Terceiro, é importante nós sabermos, ou melhor, nós sabemos, mas nos lembrarmos sempre, que sem fé nós não receberemos nada de Deus, nada, porque tudo que se move em direção a Deus, amados, é pela fé. Tudo que se move em direção ao Senhor, querido, é por fé. Não tem como a gente dobrar nossos joelhos, se nós não nos posicionarmos com fé nele, se nós não acreditarmos, se nós não confiarmos em a quem nós estamos dirigindo a nossa oração, se nós não temos uma firme convicção dentro do nosso ser, aleluia, que nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que nós, aleluia, acreditamos no Senhor, na sua palavra, na sua presença de glória, na sua cura, na sua libertação, na sua salvação, e nos posicionamos, aleluia, para orar a Deus. Isso só é possível mediante fé, aleluia, amém? Fora desta realidade, é uma simples reza, porque se o homem vai se posicionar para só uma reza, ele fica lá repetindo aquela reza, ele não sai daquilo, ele vive aquela
repetição, que, sei lá, dá a impressão que Deus fala assim, mas você está falando aí quantas vezes a mesma coisa? Eu quero um diálogo, eu quero um posicionamento de fé, eu quero um relacionamento com a sua vida, eu quero ouvir você falar comigo, para que você ouça eu responder para você. Agora você ficar o tempo todo fazendo aquela reza, pode ter certeza que isso, querido, muitas vezes não é um posicionamento de fé, amém? É ficar dentro daquilo que foi ensinado, só lendo aquela cartilha, né? Só repetindo aqueles dizeres, amém? Então veja bem, querido, sem fé nós não receberemos nada de Deus. A Bíblia diz a nós, em Atos capítulo 14, que no versículo 8, você vai observar assim: estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aleluia. Observa, queridos, que Paulo está discursando, Paulo está pregando em Listra, e enquanto ele está pregando, tinha um homem, que a Bíblia vai dizer que ele está ouvindo Paulo falar, e Paulo tem uma palavra de conhecimento, Paulo tem uma revelação espiritual, aleluia, e dentro desta revelação, diz a Bíblia que Paulo, fixando nele os olhos, olhando para aquele homem que estava incapacitado, a Bíblia diz que ele viu que ele tinha fé para ser curado. Então quando Paulo olha para este homem, ele olha imediatamente, ele tem uma revelação, um discernimento espiritual, uma capacitação própria, dada pelo próprio Deus, esse dom. Ele olha para o homem, mas vê que ele tinha fé para ser curado, e se ele está contemplando neste homem, fé para ser curado, significa, se ele olhasse para uma outra pessoa, talvez na mesma condição, talvez na mesma situação também, aleijado, incapacitado, e ele olhasse para aquela pessoa, e ele pelo Espírito, observasse que aquela pessoa não tinha fé para ser curada, não iria acontecer nenhum milagre, porque como eu disse domingo, a fé, ela move, e a Bíblia mostra isso muitas vezes, que ela move muito mais as mãos de Deus, em favor daquele que recebe, daquele que está, aleluia, precisando, mas ele recebe por fé. Por quê? Porque ele creu, ele acreditou, e ele foi abençoado, havia dentro dele fé. Então não é necessariamente a unção poderosa de Deus que vem sobre a vida do pregador, e o pregador pula no poder de Deus, e o pregador fala em mistério, mas não é essa unção poderosa que emana de Deus para a vida do homem, é muito mais a fé que está na vida de alguém, porque se ele tiver fé, o pregador vai dizer: receba pela sua fé, em nome de Jesus, e você é curado, e você é liberto, e você é abençoado pela sua fé. Você está me entendendo nesta noite? Paulo olha para este homem e vê que ele tinha fé para ser curado. Tem pessoas que não têm fé para ser curado, querido. A gente pode orar por muitas pessoas. Você ora por uma pessoa, determina sobre a vida dela, ora com ela, clama a Deus por ela, profetiza na vida dela um milagre, pelo sangue de Jesus. E ela sai do mesmo jeito, não recebe nada, passa uma semana, passa duas, um mês, um ano, e ela continua do mesmo jeito, enferma, e não acontece nada, porque ela propriamente não está crendo, porque ela propriamente não tem fé, ou seja, já tem uma medida de fé, mas ela precisa se apropriar de uma fé salvífica, ela precisa se apropriar de uma fé, aleluia, poderosa para curá-la, uma crença fiel no Senhor, verdadeira, porque há dúvida no seu coração, então ela pode não receber, porque há dúvida dentro dela. Você está entendendo, querido? Deus não se move através da dúvida, Deus se move através da verdadeira fé,
que está no coração de uma pessoa. E ao ponto que você vai orar com alguém, e depois da administração da oração, você possa dizer para ela: você crê na sua cura? Ela diga: eu creio. E essa pessoa é curada, porque ela verdadeiramente crê que ela pode ser curada naquele momento ali da oração. Ela crê que quem está ministrando sobre ela não é o pastor, não é missionário, não é obreiro, não é ninguém dessa terra, é o próprio Deus, porque a oração dirigida a ela está sendo invocada o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dela, e ela é abençoada. Então nós precisamos, igreja, movermos em direção a Deus através da fé. Nós temos que bater nesse ponto sempre, porque a igreja precisa de fé, a igreja precisa ter fé, aleluia. Tiago, no capítulo 1, nós falamos aqui do versículo 8, mas quando ele está falando à igreja, aos irmãos, no versículo 5 a 7, ele diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém? Só que ele termina dizendo assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago começa falando sobre sabedoria. Ele começa expressando, dizendo: olha, se você tem falta de sabedoria, peça para Deus. Deus dá liberalmente, ser-lhe-á concedido. Ou seja, existe da parte do Senhor a vontade de lhe conceder essa graça, de lhe dar sabedoria. Se você precisa dessa sabedoria, o Espírito tem para lhe dar, Ele pode conceder para você. Agora, ele fala de sabedoria, mas ele vem depois dizer, é essencial uma coisa: peça com fé, não duvide. Não duvide, peça com fé. Mas quando ele finaliza, aí ele coloca tudo numa condição só. Ele generaliza tudo, ele diz, não pense o homem que vai receber do Senhor alguma coisa. Ou seja, coisa alguma ele vai receber, se ele não se posicionar ou não pedir com fé. Pode pedir sabedoria, mas coisa alguma ele vai receber, se ele não tiver um princípio, a fé. Você está entendendo, querido? A necessidade, a importância, amém? Sem fé não receberemos nada de Deus, amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, ali, a Bíblia fala da cura de um jovem, de um moço, que estava possesso de um espírito maligno. A Bíblia diz que Jesus se retirou com seus discípulos. Ele toma Pedro, Tiago e João, ele vai para o monte. Antes disso ele está no monte, chamado Monte da Transfiguração, onde lhe apareceram ali Moisés e Elias, e Cristo resplandeceu. Mas quando eles voltam, eles chegam, eles encontram ali um alvoroço em cima dos seus discípulos que haviam ficado, e os escribas estavam ali acuando, quem sabe, os discípulos do Senhor, porque um pai havia trazido um jovem
possesso de um espírito imundo, um mudo ou imundo, e traz ele e fala: olha assim, ó, esse quando toma ele, lança ele no fogo da água, ele vai revolvendo, espumando, definhando, quase morre. Mas os discípulos não puderam expulsar o demônio, os discípulos que haviam ficado. E quando eles voltam, Jesus olha para aquela situação e pergunta para eles: o que está acontecendo aí? Jesus os interpelou, diz a Bíblia, perguntou a eles o que é que estava acontecendo, por que eles estavam alvoroçados assim em cima dos discípulos. Aí o pai vai dizer: olha, eu te trouxe o meu filho para que ele pudesse ser curado, porque um demônio toma ele, lança ele no fogo, ele vai definhando e tal, e contou a história. Mas os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Jesus olha para aquela geração, ou melhor, olha para aqueles todos que ali estavam e diz para eles assim: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Ele está dizendo: até quando eu vou continuar sofrendo assim, com esta falta de fé de vocês? Vocês estão machucando o meu coração com essa atitude de falta de fé. Mas tragam-me o menino. E diz a Bíblia que quando trouxeram o menino a Jesus, quando o menino olhou para ele, ou melhor, o espírito imundo que estava sobre a vida daquele menino, olhou e viram Jesus, na mesma hora ele caiu no chão, ele se contorcia, se revolvia, espumava. E Jesus repreendeu o espírito e ele foi curado. Você está entendendo, querido? Só que tem uma coisa: existem princípios estabelecidos dentro desta mensagem, que nós falamos que nós temos uma responsabilidade de acreditar, aleluia, no Senhor, de confiar nele, de ter fé, aleluia, de crer no Senhor. É nossa responsabilidade como servo do Senhor, como cristão verdadeiro, diante da presença de Deus, queridos. Este homem traz o seu filho e entrega para os discípulos, e eles não puderam resolver. Jesus chega, este pai pega o menino que ele levou para os discípulos, leva para Jesus, falou: eu trouxe para o Senhor, o Senhor não estava aqui, mas foi para o Senhor que eu trouxe, para resolver meu problema. Mas Jesus vai dizer para o pai: ei, porque ele havia perguntado assim, ó, se podes fazer alguma coisa por ele? Se o Senhor pode fazer. O Senhor Jesus disse para aquele pai: se podes, tudo é possível ao que crê. Você está entendendo, querido? Jesus estava dizendo: pai, a responsabilidade de acreditar no milagre na vida do seu filho é teu. Você precisa crer. Tudo é possível ao que crê. Você está entendendo, querido? Aleluia. Jesus falou para aquele pai: a responsabilidade é sua de acreditar. E aquele pai vai exclamar então: eu creio. Ele exclamou dizendo: eu creio. Mas imediatamente ele disse: me ajuda na minha falta de fé. Esse homem não estava duvidoso quanto à fé. Ele tinha uma medida de fé, mas ele precisava que Jesus o pudesse acrescentar a ele ainda uma fé
que ele necessitava. Quem sabe nessa noite você precisa, aleluia, de um acréscimo na tua fé, que o Espírito de Deus, que a presença de Jesus, que o poder da palavra tem para assegurar para a tua vida, para você sair daqui, aleluia, de posse da tua vitória, de posse do teu milagre, crendo que Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso na sua vida. Porque há momentos, amados, que nós podemos estar como este pai, dizendo: eu creio, mas me ajuda, porque a minha fé não é tudo isso não. A minha fé, ela tem uma medida, e eu estou dentro de uma medida. Eu estou precisando de mais fé. Aleluia. Certa ocasião, Jesus ouviu os discípulos dizerem para ele assim: ó, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E naquele momento Jesus não orou por eles, para dizer para eles assim: olha, eu vou orar por vocês, vou transferir a unção, vou transferir fé sobre a vida de vocês, vou clamar, vou falar para o Pai abençoar a vida de vocês com fé. Não, Jesus não falou isso para eles. Jesus contou para eles uma parábola, ou algo dizendo assim: se tiverdes fé, do tamanho de uma semente de mostarda, ele contou uma história. Ele não aumentou a fé deles, mas ele disse: aquilo que é essencial para acontecer depende do que você planta. Porque a semente da mostarda é a menor das sementes, mas quando ela é plantada, ela cresce, ela se torna um grande arbusto. Ela é pequena, mas se plantada vai crescer. Ele está dizendo: olha como é que é a sua fé. Pratica a palavra, cresça no conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. Busca no Senhor, busca oração, busca na palavra. Planta aquilo que é essencial, através dessa fé que você tem. Pode ser pequena, mas vai crescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. É isso que ele disse para os seus servos. Não precisa orar para que o Senhor dê fé para ninguém. Tanto que, como nós já fizemos menção aqui, com respeito à palavra do Senhor, que nós lemos de Tiago, ele falou: se você tem falta de sabedoria, peça com fé. Ele poderia falar: se você tem falta de fé, peça com fé. Fica meio estranho, né, meu presbítero? Se você tem falta de fé, peça com fé. Ué, não. Eu preciso ter fé, independente da circunstância, para que eu alcance de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então planta aquilo que pode ser pequenininho para você, mas vai se tornar grande para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, por isso que tem crente abençoado, por isso que tem crente fortalecido, por isso que tem crente alicerçado, por isso que tem crente que ele não desmorona em determinadas situações, querido, por causa daquilo que ele tem plantado. É pequena a sua fé, pode ser pequena, mas ele está plantando. Quando vem situações gigantescas contra ele, ele permanece abençoado, firme, convicto. Ele não esmorece, ele não volta atrás, ele não se perde, ele não vacila na vida espiritual. Por quê? Porque aquela fé pequena que ele tinha foi semeada, se tornou grande. Abençoada por Deus, querido, por Deus. É isso que Deus quer contemplar. Amém? Nós não receberemos de Deus se não for por fé. Amém, querido? Aleluia. Então Jesus, ele disse para aquele pai: a responsabilidade é tua.
Mas quando ele disse, eu creio, me ajuda, Jesus repreendeu o demônio, entregou o menino abençoado, curado para aquele pai. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, querido, quero terminar dentro do horário, 9h15 no máximo. Aleluia, só para finalizar, eu fiz o comparativo com uma situação secular, terrena, que eu contei para os irmãos, a princípio, a respeito de alugar uma casa, dos propósitos, das situações, das pessoas, as indecisões. Eu disse que se o homem na vida secular ele é tão indeciso, assim, tão inconstante, tão atrapalhado, quanto mais na vida espiritual. E pensa então, como é que é a vida espiritual? Aí eu paro, me pergunto, dessas muitas pessoas que, umas 30 pessoas lá, que me procuraram daquela forma. Aí eu não estou aqui para julgar a vida espiritual de ninguém, mas a gente põe um quê de dúvida. Como é que está a vida espiritual dessas pessoas? Se na vida secular elas estão tão atrapalhadas, se na vida secular elas estão tão indecisas, tão inconstantes, tão perdidas. Você está entendendo, querido? Então, veja bem, entenda. No meio secular, terreno, quando se precisa alugar uma casa, é necessário ler todo o anúncio, analisar se está de acordo com os requisitos para o contrato, e então se mover, precisa ir em busca para alcançar o fim da sua necessidade. Básico. Foi isso que Deus inspirou no meu coração. É básico. Se você for alugar uma casa, se você for fazer qualquer coisa, você tem que ver primeiro o anúncio, tem que ler ele, tem que ver se se enquadra nele, tem que ver se está dentro da sua situação, da sua possibilidade. Está tudo em ordem, está, então vai em busca do objetivo, vai atrás da situação, para que você consiga resolver a tua necessidade. Isso é básico, é terreno, é tratável aqui para nós, igreja do Senhor, quando tratamos os nossos negócios seculares, terrenos. Amém? Agora, por meio da fé, nós somos a casa espiritual. Amém? Nós somos a casa espiritual. Vós sois templo do Espírito de Deus. Vós sois morada de Deus em espírito. Nós somos a casa espiritual. Precisamos ler a palavra de Deus para alimentar a nossa fé. Eu alimento a minha fé quando eu leio a palavra, eu alimento a minha fé quando eu ouço a palavra. Amém? Quando nós estamos adorando a Deus, louvando a Ele, lendo a sua mensagem, a sua palavra, suas reflexões, quando nós estamos ouvindo uma mensagem, uma palavra, nós estamos alimentando a nossa fé, querido. Quantas vezes nós somos tomados pela graça do Espírito Santo naquele momento que nós estamos ouvindo, que nós estamos ali, a gente se emociona, a gente sente Deus falando conosco, a gente arrepia, a gente fala, oh Jesus, e fala em língua, e sente a glória, e sente a graça, e sente o poder de Deus. Por quê? Por meio da fé. Agora, nós analisamos, é preciso nós analisarmos se estamos de acordo com o que a palavra de Deus requer de nós. É importante. O camarada precisa da casa, ele tem que ler o contrato, o que o contrato está pedindo, e ele tem que ver se está de acordo com o requisito, mas eu estou de acordo, eu tenho tudo isso que está pedindo. Está de acordo? Então você está em condição para alugar, vai dar certo para você. Agora, nós temos que analisar se nós estamos de acordo com a palavra de Deus, o que ela requer de nós. Aí quem vai analisar nós é a palavra, e nós temos que se analisar pela palavra. Nós estamos de acordo com ela?
Nós estamos vivendo de acordo com ela? Nós estamos caminhando conforme Deus está pedindo? Ou nós estamos sendo contrário? Nós estamos indo na contramão de Deus. Deus está pedindo para ir pela direita, nós estamos indo pela esquerda? Aí que entra a situação, querido, amém? E então, nós já estamos de posse de tudo isso que é essencial e necessário, e então se mover, ir em busca e alcançar o objetivo final da nossa fé. Quando a gente fala de alcançar o objetivo final da nossa fé, a primeira coisa que vem ao nosso coração, dentro da palavra de Deus, de 1 Pedro 1,9, ele diz que o objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Esse é o objetivo final da nossa fé, a salvação da nossa alma. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso é importante, amado, porque tudo, como eu já disse, é através da nossa fé. Quando nós olhamos para a necessidade, nós observamos que o homem nasce em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Nascemos todos, toda a humanidade, quando nasceu em pecado. E todas as pessoas que nasceram, têm necessidade da salvação. Todo mundo tem necessidade da salvação. Amém, querido? Mas a Bíblia vai dizer que a salvação só é possível através da fé. É quando se confessa a respeito da salvação. É quando se você pronuncia crendo a respeito dessa salvação, e em seu coração está convicto a respeito dessa ressurreição de Jesus, porque Ele é a nossa Páscoa, porque é a ressurreição de Jesus, e quando nós acreditamos e confiamos verdadeiramente, nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Não tem outro meio. Você está entendendo? Qualquer um de nós necessitou da salvação, precisou acreditar, precisou confiar, precisou ter fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, amada igreja, aleluia, princípios importantíssimos a nós, louvado seja o nome do Senhor, estão contidos dentro da sua palavra poderosa, aleluia, para que eu e você possa se mover através da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nós não vamos ver acontecer muitas coisas, aleluia, mas nós precisamos continuar crendo, confiando, acreditando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Independente se vai acontecer ou não, confia, creia em nome de Jesus, tenha fé, amém, em nome de Jesus, aleluia.